boa tarde. Estamos ao vivo nessa live hoje super especial, em homenagem ao empreendedorismo materno, né? Essa é uma live de uma série de lives do portal Universo Materno e hoje a gente vai conversar com a Catherine da Lalalume. Vai ser super legal porque eu nunca conversei com ela. Eu já acompanhava, né, o trabalho delas lá na Lalalume, mas nunca tive oportunidade de conversar, assim, realmente com ela, então vou conhecer um pouquinho mais dela hoje. Essa série de lives era do portal Universo Materno. Oi, Luíse! E ela faz parte desse grande projeto que é o portal, né, que é um projeto muito bonito da Bruna e da Carmela Bardini. Elas são irmãs e elas criaram o portal Universo Materno com várias parcerias, onde elas abrem esse espaço para as mães empreendedoras, mulheres, né? Então é um portal de empreendedorismo materno feminino materno e é para oferecer produtos e serviços para gestantes, para mães, para as crianças pequenas e a gente realmente estar todas num único local, né? Onde a gente pode se apoiar, onde as mulheres e as mães podem entrar em contratos desses serviços em primeira mão. Então é um trabalho muito bonito, teve todo um trabalho de curadoria, né, para quem quisesse realmente fazer parte do portal. Hoje ele já tem várias empreendedoras, muitas mulheres, algumas não são mães, mas tem muitos produtos e serviços voltados, né, para outras mulheres, para outras mães e para as crianças. Então vale a pena conhecer. Quem ainda não conhece, entra lá, é o portal Universo Materno e tem muita coisa bacana para conhecer. Então hoje a gente vai conversar com a Catherine, ela vai falar melhor sobre ela. E é muito legal que esse programa de lives é assim, a cada 15 dias a gente é entrevistado e depois entrevista alguém. Então é super legal para a gente se conhecer e poder uma fortalecer, né, o empreendedorismo da outra. Então vai ser super bacana agora fazer essa entrevista, que semana passada eu acabei sendo entrevistada. Muito, muito contente de fazer parte desse projeto. Deixa eu achar aqui a Catherine. Vamos lá, convidei. Ah, e a Catherine, gente, está na loja. Então pode ser que se entrar um cliente enquanto a gente estiver conversando, ela precise sair. Oi, Catherine. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Estamos aí na Ai, correria. que bom. Você está me ouvindo bem? Esse meu fone às vezes tem um probleminha. Tá cortando um Tá pouco. Eu ouvindo tô te bem? ouvindo um pouco cortado. Você tá me ouvindo Ai, bem? meu Deus. Tô te ouvindo bem. Bom, vamos tentar. Vamos indo. Que eu não tenho muita. Não sei porque eu pergunto, não vou saber arrumar, né? Eu Então, também tudo sou bem. péssima nessas coisas. Mas vamos lá. Ai, fiquei bem feliz quando a Mela indicou que eu entrevistasse vocês. Eu falei, ai, que gostoso, eu já acompanho a loja, já comprei algumas coisas por aí. E aí eu falei, que gostoso conhecê-las pessoalmente, né? Eu Ai, que sou, como bom. A educadora, gente também. como educadora parental, acabo indicando bastante produto, né, brinquedos educativos para as crianças, fugir daquelas lojas gigantescas com tudo eletrônico, etc. Então acaba sempre tendo esses contatos. Então eu vou ficar muito feliz de conhecer você mais de perto agora. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, obrigada a você. É uma pena que a Anne não possa estar aqui hoje, mas ela tá ouvindo a gente em casa também. Então, eu e Que ela aí legal. estamos firmes e fortes aí na Lalalume. Ai, que gostoso. Então, para começar, eu queria, assim, a nossa ideia hoje é a gente poder inspirar outras mulheres, né? Mostrar um pouco dessa realidade que é o empreendedorismo materno, que não é um mar de rosas, não é uma coisa tão romântica quanto se pinta por aí, mas a gente mostrar que pessoas comuns, normais, né, seres humanos, temos nossos desafios, etc., conseguimos cada uma fazer dar certo do seu jeito, né? Continua, né? Não é porque deu certo que nunca mais tem problemas ou dificuldades, mas como que consegue colocar isso em prática, né? Da onde surge a ideia, o sonho, a realização e etc. E daí, para a gente começar, eu queria que você me contasse um pouquinho quem era a Catherine antes da Lalalume, assim, antes de ser mãe, com um pouquinho da sua história. Ah, legal. Então, eu nasci no interior do Paraná, em Irati, aqui pertinho, mas interior, né? E vim para Curitiba para estudar. Então, com 16 anos eu me mudei, já comecei a morar sozinha enfim, começou minha vida aqui na capital, né?
Eu tenho somente um irmão, então, que mora lá ainda. Meus pais também moram lá. Eu sempre fui apaixonada por criança, desde pequena. Eu sempre fui muito apegada a sobrinhos, a primos. Sempre fui muito de brincar, de estar ali, de me divertir. Tanto que eu acho que essa maternidade, eu acho que já meio que nasce com a gente, assim, né? E o meu sonho sempre foi ser mãe, sempre foi ter meninas. Eu queria muito poder enfeitar, poder, né, colocar vestidinhos e tudo mais. E eu estou com 39 anos. Hoje eu estou casada, tenho as minhas gêmeas, né, de 7 anos. Quer dizer, vão fazer 7, estou com 6. E, e eu acho que elas que aí acabam. Eu sempre falo, né, que quando vem a maternidade pra gente, é como se desse um gás a mais aí para as mulheres, né, para criar, para começar, né? Eu fiz a minha graduação turismo, nada a ver com o que eu trabalho hoje. Fiz pós-graduação em gestão hoteleira. Trabalhei por muitos anos aqui na hotelaria de Curitiba, então por vários Uau, hotéis aí. E, acabou que nós decidimos, né, lá em casa ter filhos e eu acabei me afastando do mercado de trabalho até para me dedicar à maternidade, né, para poder estar aí me dedicando meio que 24 horas para as crianças. E fui abençoada aí com as minhas gêmeas, que sapecas legal. danadas, que estão Como é o aí. nome Então, delas? Mariana e Isabela. Mariana e Isabela. É. E Legal. então, assim, é muito especial, assim, né? Eu falo que a maternidade é um sonho, assim, enfim, realizado, e um desafio, né? Todos os dias. E aí, como que você decidiu mudar? Como que você decidiu não voltar para hotelaria? Como que foi isso? Depois que eu tive as meninas, a Anne também teve o Caio, que hoje é aniversário dele. Um beijo pro Caio. É... Até por isso que ela também não está aqui. E nós nos mudamos para o mesmo prédio. Então acabamos nos conhecendo ali no parquinho, descendo, né, para as crianças tomarem um sol. E começamos a dividir aí essa loucura aí da maternidade, né, dos desafios, e, enfim. E a gente foi, as crianças foram crescendo um pouquinho e a gente foi sentindo a necessidade de voltar para o mercado, tanto eu quanto a Anne, né? Sempre trabalhamos, Ai, ela também, então a gente queria voltar para o mercado. Aí distribui currículos assim aos milhares e fala com as pessoas, só que ainda é muito complicado para as mulheres, né? Ainda tem um preconceito, enfim, as empresas não são flexíveis, então acaba que é bem difícil de voltar para o mercado. E uma coisa que a gente tinha em comum, que a gente sempre conversou, era sobre os brinquedos diferenciados, sobre brinquedos que não fossem os televisivos, né? Eram brinquedos que a gente pesquisava para comprar fora, para comprar em outras cidades, porque a gente tinha uma dificuldade em encontrar aqui. aham. E aí nisso foi surgindo a ideia e a gente foi amadurecendo, por que não, por que não? E há mil dúvidas, né? Será? Como é que vai ser? E aí nisso foi surgindo a ideia da loja de brinquedos. Legal. Começamos, enfim, bem pequenas em casa, fazendo algumas compras com alguns fornecedores e regularizamos a empresa, criamos o MEI e fomos indo a passos bem lentos, né? A nossa venda praticamente era só para os amigos e para as indicações dos amigos. Então, isso começou a crescer um pouquinho. Nós decidimos Que criar um ano que foi isso? site. Foi em 2016. Em Tá. 2016 a gente começou, a gente criou um site
Ainda eram pouquíssimas vendas na época, né? Era bem mais o WhatsApp. E a gente foi colocando esse estoque dos brinquedos dentro do apartamento. Então, metade ficava com a Anne, metade ficava comigo. E as pessoas iam Aham. lá, enfim, no começo até que fluiu porque eram nossos amigos, nossos conhecidos, só que Sim. chegou um momento que vinham pessoas diferentes, né? Então você tinha que receber na sua Aí vocês casa. falaram, meu Deus, tá dando No meio certo. daquela, isso, no meio daquela confusão das crianças, no meio da bagunça da louça que ficou sem lavar, e Com sem contar que os certeza. brinquedos são caixas grandes, né? Então, assim, não é né, um trabalho com roupa que você consegue dobrar e pôr ali guardadinho, são caixas, né? E aí aquilo toma conta da sala, dos quartos e segurando para as crianças não mexer também, aquela confusão. Tentação, E né, coitadas. então, enfim, no começo, praticamente tudo as crianças tinham, até para a gente testar o que que é legal. Até hoje a gente faz isso, né? A gente testa muito com os Aham. nossos filhos para ver o que que dá certo, o que que não dá. E aí começou a primeira dificuldade aí que foi surgindo nesse início, foi realmente ter esse estoque dentro de casa e receber as pessoas, né, lá no meio de uma confusão para ver os brinquedos e as nossas coisas. Foi um começo bem puxado, a gente participava de feiras para divulgar o nome, então assim, põe tudo no carro, leva pro local da feira. Tinha feiras de 4 dias, aí passa 4 dias em pé, Hum. né, entregando cartão, panfleto, uma coisa bem formiguinha mesmo, sabe? De, né, conheçam a gente, né, vejam os brinquedos que a gente trabalha, os produtos diferenciados que a gente tem. E então foi bem puxado. Aí, nesse tempo, a gente foi pensando que a gente precisava realmente de um lugar para colocar, né, pelo menos o estoque. Num primeiro momento, a gente pensou em locar um espaço para pôr o estoque. Mas aí a gente pensou, meu, tanta gente vai em casa para ver, né? Seria legal se tivesse um local onde a gente pudesse também receber as pessoas. E a Anne tem um super feeling, a Anne é super sensitiva, super, né, de energia, e ela já conhecia, Intuitiva. super, e aí ela já conhecia o espaço aqui da Vila Maria Antônio, que é um coworking, e um dia ela passou por aqui e resolveu parar e perguntar se tinha alguma sala vaga, porque são duas casas aqui. Hoje eu acredito que Ah, tem aproximadamente umas 20 empresas aqui. uau. Aí, por coincidência, tinha uma sala. Aí ela me chamou, a gente veio conhecer. O lugar aqui é lindo, tem um jardim. Aí surgiram mil ideias aí de fazer eventos, de, enfim, utilizar esse espaço que tem bem a nossa cara, até pelos brinquedos serem diferenciados. Assim, é um lugar que marcou muito pra gente, porque tem mesmo a nossa cara. E aí a gente meio que sem pensar muito financeiramente, sem se organizar muito nesse sentido, falou, vamos, abraçamos e aí vai fazer 2 anos agora, a gente locou o espaço aqui físico para receber as pessoas. E como se não bastasse, no meio da pandemia vagou uma sala um pouquinho maior. A gente pensou, vamos, não vamos, vamos, aumenta aluguel, vamos. E no fim abraçamos porque mais do Ah, que tudo a gente é muito corajosa. e mãe normalmente é corajosa, né? Nossa, é incrível isso. Pois é, pois é. E Que aí a gente está numa legal. sala maior aqui agora na vila. Fica aqui no Batel, é um espaço muito bonito, até quem não conhece, que venha visitar. Tem um jardim lindo, tem uma fonte. As crianças adoram vir aqui e tem várias empresas também bem legais. E aí a gente tá aí, vai fazer a loja aqui, vai fazer quase 2 anos, e no total de tudo isso, 5 anos, né, da Lalalume. Uau, é uma empresa nova, se for ver, né? Para já estar assim É, com. Se a e gente de, pensar, e já está de- no mercado mesmo, né? isso, e de dedicação exclusiva, porque até então, nesse processo do site, quando a gente estava em casa, a gente ainda estava com esperança de voltar para o mercado de trabalho, né? Digo, de ser contratada, ser funcionária, né?
Então, de dedicação exclusiva, vai fazer 2 anos apenas a loja, né? Que a gente realmente, não, é isso que a gente quer, é isso que a gente está buscando. Então, é bem recente ainda, né? Bem recente. E deixa eu te perguntar, nessa grande transformação, né? Olha, se chegar cliente aí, você avisa, a gente Tá vai bom, tá bom. dando, enrolando por aqui. Pode deixar, aviso Nessa grande sim. transformação, que desafios você percebeu seus, assim, talvez de habilidades, de receios, que você percebe que existiram e que mesmo assim você foi para frente? Que pode muita gente se identificar com isso, né? Então, eu acho que no empreendedorismo no geral, assim, é bem desafiador. Eu acho que para tudo, né? A gente não tem muita ideia, a gente tem um sonho, a gente tem, enfim, uma imagem do que você quer, mas a gente não sabe muito o que vai enfrentar, né? É, eu, particularmente, para mim, essa coisa de você tentar conciliar, porque assim. Não é fácil, né? O trabalho com a casa e esse foco muito voltado para a família, para os filhos e para a família. Então, quando você começa a empreender, você também tem que ter esse tempo para se dedicar para a sua empresa. Então, você acaba tendo que desfocar um pouco dessa maternidade que está presente, claro, todos os dias, mas então, para mim, foi um desafio muito grande você. Né, ter que separar um pouco e não, vou focar na loja, né? E várias vezes eu me pego assim pensando em coisas que eu falei, não, mas eu tô trabalhando, calma, depois eu resolvo aquilo. E, enfim, eu também sou ansiosa, a Anne também é ansiosa, então a gente tem que trabalhar com ansiedade, tem que trabalhar com essa organização, né, de você planejar o seu tempo, que também foi um desafio, porque quando você está trabalhando de funcionário em algum lugar, você tem ali teu horário, das 8 às 18, enfim, e no empreendedorismo, não, né? Você trabalha meio que 24 horas, você trabalha bem mais, né? Então, a gente acaba que tem que organizar o tempo para você dar conta das coisas e também priorizar as coisas, porque tudo a gente não consegue fazer, né? Então, eu tive que trabalhar muito isso, minha cabeça com relação à maternidade e também essa coisa de organização, que eu, né, o meu era um pouco mais aberto, eu tive que me organizar melhor e ir trabalhando com isso. E também a parte de vendas, né? Estudar bastante sobre vendas, e porque nem todo mundo tem esse dom, né? Então, essa parte de vendas também aí é um assunto que para mim é bem recorrente, assim. A gente estuda, a Anne tem um feeling aí bem grande para vendas, mas eu ainda preciso desenvolver bastante. Ah, que legal. Essa questão também de juntar, né, forças, acho que acaba fazendo bastante diferença quando a gente nunca empreendeu, né? Aí acaba juntando com outra pessoa que tem um perfil um pouco complementar e pode assessorar, a gente se sente um pouco mais forte para ir, né? Vamos junto, eu vou por aqui, você vai por Isso. ali, e acaba indo de uma forma mais forte, assim. É, com relação às meninas, assim, aos filhos, né? Essa questão que a gente fala, não é esse romantismo que todo mundo fala, ah, eu vou empreender para poder ficar mais com os meus filhos. Na verdade, acaba que você tem menos tempo, porque você tá o tempo todo pensando no trabalho, né? Não tem É, como você, das 8 às 18 eu trabalho, eu volto para é, casa e ok. não, Então, e é bem as isso. meninas sentiram. As meninas, elas sentiram, mas elas adoram a loja, né? Ah, que E, legal. e eu sempre, desde que eu, enfim, que eu comecei aqui com a Lala Lume, eu sempre gosto de passar para elas o quanto é legal trabalhar, né? O quanto é recompensador, o quanto é bom, que não é uma coisa, né, chata, que tem os desafios, que a gente tem a parte ali que tem problemas, vários, mas que eu tento sempre passar para elas essa imagem de que é bom, que a gente, né, para a gente ter as coisas, a gente precisa lutar, é muito legal o reconhecimento, né? E ainda mais fazendo uma coisa que a gente gosta. Mas a culpa, né, Alcione, a gente sempre tem, eu acho que toda mãe tem, né, daquela de pensar assim, meu Deus, preciso dar mais atenção, preciso, isso existe sempre e aqui não é diferente, né? A gente aqui, eu e a Anne, a gente sempre pensa, ai meu Deus, né? Mas Sim. elas adoram, a loja em si, elas adoram, né? Os da Anne também, eles escolhem os presentes já para todas as datas do ano. Não, e são muito legais, né? Gente, os produtos são muito legais. Vocês fazem uma curadoria muito especial, é incrível mesmo.
É muito. Eu Ai, tenho vontade de ter tudo. Ai, meu Deus, quero comprar tudo. ai, que bom. São E muito entrando legais. nesse assunto, a loja realmente surgiu dessa necessidade desses brinquedos diferenciados, né? Como eu falei, que fogem da televisão. E que tenham um estímulo, que deem um estímulo grande aí para as crianças, né? Esse brincar Uhum. livre, esse brincar de criar sem ter um personagem, sem ser alguma coisa que eles, né, viram em algum lugar. Então, esse Só mundo imitam, aí né? esse mundo imaginativo. Então, a gente sempre buscou isso, né? E também uma coisa que a gente prega muito aqui, bate muito, é o da sustentabilidade, né? De reduzir a quantidade de plástico para, né, enfim, ajudar aí o planeta e tudo mais, e ter um brinquedo para a vida, né? Um brinquedo durável, um brinquedo que estimule de verdade e um brinquedo sustentável. Ah, falando nisso, né, dentro da educação parental, a gente olha o quanto esses brinquedos prontos, que você aperta um botão e as coisas acontecem, né? Ou que você vê um personagem na televisão, o quanto tudo isso é prejudicial para a criança realmente, não só que não estimula, né? Mas leva para um lugar muitas vezes de tristeza. Por exemplo, o meu filho não assistia televisão. E aí ele ganhou, no aniversário dele, ele ganhou um Batman, um bonequinho do Batman. Aham. E aí ele brincava muito com esse Batman. Ele, nossa, se divertia, o Batman voava, o Batman cavava buraco, fazia mil coisas lá com o Batman. Um dia o priminho dele chegou pra ele e falou: o Batman não faz nada disso. O Batman não voa, o Batman, tipo, estragou a vida do Joaquim. Tipo, Nossa, o acabou com a Joaquim quase imagem do Batman. acabou, cara. Aí o Joaquim olhou aquilo e falou: tá, nunca mais brincou com o Batman. Eu falei: brinco, filho, brinca com esse aqui mesmo, um de madeirinha que ele tinha. Nossa, ele voltou a ser Aham. feliz com o de madeira, com isso, com Você aquilo. viu? Então, o quanto a gente oferecer para a criança aquilo que venha de dentro dela, né, esse desenvolvimento. Porque muitas vezes o que, que eles fazem? Eles só imitam o que eles veem na televisão, com aquele bonequinho pronto, e pronto, acabou. Não tem É. desenvolvimento real, né? É, e a gente fica impressionado, assim, sabe? Que, por exemplo, tem mães que ganharam um presente educativo, um brinquedo de madeira, e elas nos relatam que nunca tinham comprado e ficam impressionadas de como a criança brinca. Então, o quanto é legal, o quanto é diferente, né? Então, assim, é isso que a gente quer. A gente quer que a criança seja criança, que ela seja criativa, que ela imagine, que ela pegue vários bloquinhos, enfim, que crie ali, enfim, o que ela quiser. E o Sim, brinquedo educativo ele proporciona isso, né? Ele acaba que ele traz, né, todo esse estímulo e ajuda aí para a vida, para a criança, né, desenvolver também para a vida dela. sim. Sem contar a parte de texturas também, né? A gente vê, assim, que no desenvolvimento cerebral, a criança aprende primeiro no tato, o que depois ela vai levar para a vida. Então, várias texturas, madeira, Uhum. tecido, coisa áspera, coisa. Agora, plástico. Plástico é frio, É liso, não ensina frio. quase nada, né? Eu Então, ia até como que eu comentar vou sobre isso. aprender como que eu ia aprender, como eu vou aprender a lidar com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, se a vida inteira eu tive coisa de plástico ali, tudo pronto, apertava o botão. É. Então não tem esse desafio de se desenvolver a partir dos brinquedos, né? Mas comenta, o que que você ia comentar sobre isso? Né, eu até ia falar disso, que o plástico, ele é frio, né? Ele não tem a troca, que por mais que a madeira ali seja cortada da árvore, ela tem aquela troca com a criança né, de energia. Então, assim, Uhum. eu vejo muito claro isso lá em casa. Por exemplo, os brinquedos de plástico, elas brincam, porém, ele é deixado muito mais rápido do que o de madeira. É impressionante, assim. Então, o brinquedo de madeira, ele vai, ele fica aquele tempo ali e elas continuam com ele. Então, assim, é bem legal. É um mundo, assim, diferente do que a gente imagina, né? Do que os pais É. imaginam. E ainda E mais outro assunto que eu... Ou pode falar. pode falar. Não, eu até E ainda ia mais entrar em outro... Ai, perdão, fala, Luciano, perdão. Uma, Eu é que tá com desando a delay, né? falar, Daí uma e fala em daí, cima da outra. Não, eu ia falar bem rapidinho. Quando, ainda mais agora nesse período de pandemia, que a gente não tem muito de poder ir para parque, de poder ir para coisa, mais importante ainda é ter esses tipos de brinquedos dentro de casa, né? De madeira, que permite que a criança construa em cima. Então, assim, cansei de brincar disso, não tem problema. Esse mesmo brinquedo se transforma em outra coisa. E aí, esse mesmo brinquedo, isso. né? E você vai ficando. Diferente de, agora eu só tenho esses brinquedos de plástico, que brinquedo sem graça. Lógico, acabou, não tem mais o que fazer aquele brinquedo. Você já brincou o que tinha para brincar,
não tem essa interação, não tem essa troca, e rapidamente a criança já se desligou, né? Então, ainda mais nesse período de pandemia, mais ainda importante essa qualidade dos brinquedos que a gente está oferecendo para eles, né? E a gente percebeu um pouco uma mudança, sabe, na época, né, que a gente está vivendo, dos pais buscarem mais esse tipo de brinquedo, sabe? Ah, que De legal. perguntarem, de quererem se informar. Até para dar esse momento de qualidade, né, para as crianças. E uma coisa que a gente frisa muito aqui é que a gente percebe dos pais, mas o meu filho pediu de aniversário um X, enfim, um brinquedo que ele viu. O brinquedo educativo eles nunca vão pedir. Então, assim, cabe aos pais, às pessoas, os avós, enfim, que estão ali com a criança, né, brincar e entregar esse tipo de brinquedo, né, para elas, porque Legal. elas não vão pedir, elas não vão, né, eu quero uns blocos, ninguém, eles não vão falar isso, porque não é o dia a dia deles, né? Sim, e não tá na E televisão, né? não tá, e na pandemia agora aumentou mais essa procura aí desses brinquedos e, enfim, a gente fica bem feliz, porque a gente faz mesmo uma curadoria, a gente testa, a gente pesquisa, a gente vê o que que é legal para a criança, a gente se encanta, a gente quer tudo, enfim, e é isso, é muito legal É. mesmo. E é legal a gente ir entendendo cada idade, né? Aproveitando aqui na ideia da É, educação parental. Por exemplo, quando a criança começa a ter as necessidades de bater, que muitas vezes ela bate nas pessoas. Ah, então tem lá um isso. negocinho com martelo de madeira para você dar para criança. Então, tem tanta coisa. E daí, se você vai procurar, nessas grandes lojas, você até encontra de plástico. Só que não é a mesma coisa, não tem o mesmo Não é. peso. O martelo não é tão legal. A criança bate 2 vezes já parou. Nós temos um aqui em casa, que eu tenho uma filha de 1 ano, uma de 3 e um de 6. E eu tenho um que eu dei Legal. agora pra ela de 1 aninho, foi de Natal eu dei pra ela. Ela tava na fase de bater e tal, eu falei, não, vou comprar outro, que o das crianças já, né, nem dá mais. Aham. E aí agora, esse agora de madeira, é muito legal. E o Joaquim brinca de 6 anos. Ele pega aquilo, aí ele coloca pra fazer não sei o quê, daí ele pega o martelo, ele bate o mais rápido possível, daí, nossa, esse ficou Isso. pesado, isso não sei o quê, coloca um em cima do outro, daí já transforma um negócio de empilhar pra depois tentar bater de uma vez só e passar. E assim, é incrível o quanto eles realmente vão construindo em cima. Então, entender também, né, É, a as fases, né? psicomotricidade, as fases, muito mais do que você comprar um brinquedo simplesmente porque passou na televisão e a criança apontou, né? É, Ainda mais e criança daqui, pequenininha, e daí passa 10 minutos eles já perdem o interesse, né? A gente tem alguns aqui eu acredito que você conheça, que é de alinhavo, que é muito interessante, porque é a partir de 3 aninhos, então a criança vai trabalhando a parte do pulso, dos dedos, é do muito legal. visual ali com o brinquedo, que é super importante depois para a escrita lá na frente, para quando ela começar a Isso. alfabetização, né? Então é bem bacana essa parte. Tem, enfim, os alinhavos, tem, como você comentou, a questão do peso, né? Então tem vários formatos, enfim, vários pesos ali, texturas para a criança e trabalhando isso na cabecinha dela e desenvolvendo, né, as diferenças, o que que ela percebe, o que que não, né? E enquanto que o plástico acaba ficando ali meio que na mesma, né? Na mesma coisa. E outra coisa também que me chama muita atenção, assim, o Joaquim, por exemplo, ele ganhou um fogãozinho que um primo nosso fez de madeira, um fogãozinho a lenha, bem bonitinho. E aí a gente foi atrás, vamos comprar coisa, utensílio de cozinha, essas coisas. Se a gente vai em loja grande, é tudo rosa, de plástico, tudo. Tipo, como que eu vou dar um negócio desse? Não que o Joaquim não possa usar rosa, mas é algo que ele não se Claro. interessa. Né? Ele fala, mãe, eu não quero dessa cor. Tem certeza, filho? Tenho. Então tá, que outra opção a gente tem? Aí a gente precisa ir nessas lojas mais qualificadas, realmente. Porque é É, aí, né, na Lalume, que a gente vai encontrar coisa de madeira, comidinha que não é de plástico, né, de tecido, de madeira, do que for. E aí hoje, nossa, ele ama cozinhar. Ele ama cozinhar de verdade. Com 6 anos agora ele cozinha, ai, ele que faz. amor. E ele aprendeu como? Ele aprendeu nas comidinhas, no fogãozinho, nas coisinhas. E ele viu o pai e a mãe, e ele faz. Então, o quanto é interessante a gente poder ter essas possibilidades, não azul, rosa, não Isso. personalizar entre o menino e a menina, que também gera essa diferença que não é necessária, né? O quanto a É. gente pode possibilitar um olhar para uma diversidade muito melhor com brinquedos assim com mais qualidade, né? Sim, sim, e é bem isso. Aqui, enfim, as comidinhas de madeira
sim, são super neutras, são cores, enfim, não é focado no rosa nem no azul, então é uma coisa que, enfim, para todo tipo de criança, tanto que a maioria dos brinquedos é para os dois, não é para menino ou para menina. E uma coisa que a gente fica impressionada é o quanto os meninos gostam das comidinhas. A gente fica muito impressionada aqui Ah, na loja, porque a gente tinha, né, um pré-conceito lá atrás, eu quando era criança, que era só para menina, tanto que era tudo rosa, né? isso. E não, eles adoram brincar, eles gostam de coisas que tem a casinha, de empurrar também, no caso do carrinho de boneca, também é um brinquedo que chama muito a atenção dos meninos. E a gente sempre está falando aqui na loja, né? Leva porque eles vão gostar, né? Tentando, enfim, avançar um pouquinho essa barreira aí de comida só para menina, né? Carrinho de boneca só para menina, até porque eles precisam ser ótimos pais também. Perfeito. E eles vão aprender brincando, lógico, né? Muito legal. E É. aí, voltando para a ideia do empreendedorismo, assim, quando que vocês sentiram, teve algum momento que você sentiu e falou, caraca, eu sou feliz fazendo isso? Sabe? Quando você sente assim, me preenche. Ou ainda é, tipo, 2 anos, ainda é pouco, eu sinto, mas ainda acho pouco. Como que é, assim, na realidade, assim, até para as mulheres saberem, não, mas já faz tanto tempo e ainda não me sinto assim. Será que tem alguma coisa errada comigo? Alguma coisa nesse sentido? Então, eu e a Anne, a gente sempre quer mais, assim, a gente é muito feliz aqui com a loja, com tudo, só que assim, a gente tem muitas dúvidas ainda, muitos questionamentos, do que fazer para frente, né? Então, a gente pensa Hum, muita coisa e acaba, enfim, colocando no papel, porém é um processo lento, até como a gente falou antes, né? Não é uma coisa simples de se fazer, até porque os recursos, nossos recursos são baixos, são poucos, então a gente vai degrau por degrau, mas ainda falta, sabe? Ainda falta muita coisa, eu acho, pra gente, sabe? A gente idealiza, enfim, algumas coisas aí que eu acredito que para o futuro, se Deus quiser, a gente vai tirar do papel. que Mas não é legal. fácil, o que eu sempre falo, assim, não é fácil, a gente trabalha muito mais do que, enfim, em uma empresa, só que a gente também tem essa flexibilidade de horário, flexibilidade de poder ali, né, se ajustar e se realizar como pessoa, né, e mostrar enfim, que a gente está trabalhando com o que a gente gosta, então a gente está feliz, dificilmente é um dia que a gente esteja triste, né? Enfim, de vir trabalhar. Até a Anne tirou umas férias um tempinho atrás e ela me falou assim: Meu Deus, não vejo a hora de voltar. Eu falei: relaxa, aproveita. Porque Que a gente tá legal. tão nessa, porque é bom de estar aqui, é bom de fazer o que a gente faz, né? Não é fácil, tem muitos problemas, tem muitas dúvidas que surgem, tem muitas coisas aí do dia a dia que tem que ser resolvidas, da prática mesmo, a parte burocrática, financeira, logística da loja, né? Então, assim, tem muita coisa. Mas tem essa recompensa aí de você estar trabalhando com o que você gosta, né, dessa flexibilidade de horário, de poder ter os seus filhos também mais próximos no seu trabalho, que às vezes, né, em outros lugares talvez não te possibilite isso, né? Então, Uhum. nós estamos realizadas, mas a gente quer ainda bem mais. Legal, legal. Tem mais sonhos, né? Legal. Muito, Uma muito. coisa, uma coisa que você está falando que eu acho que é bem legal para as outras mulheres que estejam nos assistindo é que vocês realmente foram dando passos, né? Não foi aquela coisa, Isso. ai, vou abrir uma loja. Então, Não. assim, vocês foram experimentando, né? Então, além de educadora parental, eu também sou coach de carreira. E uma das primeiras Ah, coisas que que a gente legal. fala é isso. O que que você pode experimentar? Por que que você tem que sair já, né, jogando tudo? Tá. Então, assim, o que que É. dá para o que que dá para ir experimentando? E foi muito legal isso, né? Vamos experimentar, vamos começar com as pessoas que a gente Isso, conhece. Vamos começar em casa. E aí, um passinho de cada vez, vocês foram percebendo: ó, essa pedra aqui dá pra pisar, vamos pisar nessa. E não precisa ser uma decisão pro resto da vida também. Acho que isso é muito importante, né? A gente pode tomar decisões pro que a gente tem ali no momento, tanto para as demandas internas quanto externas, né? Ah, travou. Não, tomara que não seja o meu. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui, ver se eu consigo. Será que foi o meu? É a minha, né? aí. Eu tô saindo aqui do. Vamos ver aqui se aqui fica melhor.
Então, o que E eu é tava bem falando. isso, é um passinho de cada vez mesmo, né? Enfim, a gente comemorava cada seguidor que entrava no nosso Instagram, enfim, que foi conquistado de um por um mesmo, de cliente que comprava e falava assim, a gente falava, segue a gente, acompanha nossas redes sociais, então assim, cada um por um ali, então cada conquista, né? Foi muito importante. E é um que nem para nós, assim, que a gente não tem grandes quantias para investir, realmente é Uhum. um passo de cada vez, é uma coisa muito lenta, por mais que a gente, né, tenha essa ansiedade de ter um retorno rápido, enfim, mas não é assim que funciona, né? Ele é uma coisa bem de formiguinha mesmo, e de conquistando cada espaço ali que a gente conseguia, né? Então é uma coisa puxada, né? Ah, e vocês tiveram apoio, assim, ajuda de outros profissionais, de, sei lá, dos maridos? Tem muita gente que fala assim, ah, a gente faz, mas o marido faz todo o back, né? Como que para vocês conseguirem dar conta de colocar isso realmente? E assim, é uma loja física, não é um serviço que vocês oferecem. Então tem toda uma questão de horário, né? Que não necessariamente você precisa cumprir todos os dias igual, mas como Aham. que vocês acham que foi importante existir para conseguir dar certo? Então, tanto eu quanto a Anne, a gente tem, né, o apoio deles, né, dos nossos maridos. Porém, assim, como a gente tem criança pequena, a Anne tem dois também, tem a Laura, a menorzinha, e o Caio. Quando a gente precisava de muitas vezes, eles estavam com as crianças, né? E para ajudar na mudança da loja, eles também estavam aqui com a gente, carregando caixa e tudo mais, ajudando. Então, assim, tem esse apoio do Beck ali que fica, porém, o esforço é muito nosso. Nós não temos ajuda externa, assim, então é muito eu e ela para tudo, tudo, tudo que acontece na loja é feito por mim e por ela. A gente pesquisou muita coisa, a gente fez cursos do Sebrae, a gente acabou Ah, que legal. estudando muito depois de tudo acontecendo, né? Então a gente foi se especializar um pouquinho no financeiro, um pouquinho entendeu? Para poder gerir a Ah, loja que ali, né? legal. Fazer essa gestão. Então, assim, é muito eu e a Anne, é muito eu e ela, meio que para tudo, assim, sabe? E a questão dos horários, a gente, quando tinha escola, ficava um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? Porque aqui, a vila onde a gente está, nos permite abrir meio período, né? Então, diferente de uma outra Que loja que legal. talvez a gente teria que estar o dia todo, nós definimos que abriríamos das 13 às 19. E aqui a vila Que né, legal. propicia isso, então nós estamos no período da tarde, que seria o período que as crianças estão na escola, né? Agora, até por Uhum. conta disso que a Anne também não está aqui, nós estamos revezando, porque as minhas estão tendo uma semana de aula e uma semana não. E os delas, os da Entendi. Anne está intercalado também. Então, como nós somos sócias, a gente tem essa possibilidade, né? Então a gente consegue revezar. Ela fica trabalhando de casa e eu aqui, ou vice-versa, né? Eu em casa e ela aqui. A gente nunca se desliga da loja, né? Isso é fato. Independente de estar aqui ou lá, a gente nunca se desliga, a gente está sempre respondendo o WhatsApp, pesquisando brinquedo, falando, enfim, muito sobre a loja, né? A gente se fala praticamente o dia inteiro, até 10h30, 11 horas da noite, a gente está se É falando, isso que eu eu e ia a Anne. falar. Chegar à noite, faz reunião, né? Reunião à noite, de madrugada. Então, e sempre tem bastante coisa, né? A gente acha que não, que por mais que é uma loja teoricamente pequena, um espaço pequeno, mas tem muita coisa para resolver, né? Sempre tem coisinhas para resolver. Então, assim, a gente tem um apoio, mas assim, não tanto, digamos assim, né? Muito eu e ela, muito. Legal. E aí, talvez uma dica legal é que assim, a sociedade tem que ser entre pessoas que se deem realmente bem, né? Porque Isso. vai precisar resolver muita coisa o tempo todo, né? Sempre tem que, enfim, a sociedade, né, ó, é uma parceria, né? É um casamento mesmo, né? Acho que mais do que um casamento, porque envolve, né, questões bem grandes aí. E a gente, graças a Deus, a gente se dá super bem. Nós somos meio que opostos, assim, mas a gente se dá super bem. A Anne cuida ali
da parte do Instagram, do feed, das redes sociais. Ela deixou, né, o nosso feed super bonito, é muito por conta dela. Eu dou ali meus pitacos, mas é mais por conta dela. E então, assim, a gente se dá super bem. Não é fácil, a gente tem, claro, enfim, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, a visão dela é uma, a minha é outra, mas a gente sempre conseguiu até hoje, graças a Deus, equilibrar e levar, assim, bem tranquilo, né? Até porque eu sempre volto a falar, você trabalhar com uma coisa que você gosta é diferente, né? Então, assim, quando você está É, num meio que talvez você não se identifique, mas como esse meio aí, né, tanto ela quanto eu, a gente adora, então, enfim, é uma coisa mais leve, né? Uma coisa bem tranquila para se trabalhar, né, com relação a isso. que legal. E assim, como qualquer relacionamento humano, vai ter seus desafios, lógico, Sim, né? Se com um filho, que é o ser que a gente mais ama no mundo, a gente tem nossas tretas, imagina com outras pessoas, né? é, mas Legal. enfim, a gente vai, cada dia a gente vai se redescobrindo, a gente vai trabalhando de uma forma, né? Eu acho que acaba sendo um desenvolvimento mesmo, né? Todo dia a gente vai crescendo como pessoa também, né? Legal. Catherine, para a gente ir finalizando, assim, o que que você acha que você poderia dizer, talvez assim, o que que a Lala Lume tem, por exemplo, para oferecer para as mães que entraram agora? Ah, não conheço. Como que você poderia apresentar, assim, para oferecer, né? Assim, a gente oferece isso para vocês. E uma mensagem final para as mães que querem empreender, para as mulheres e mães que querem empreender. Essas duas coisas, então, apresentar a Lala Lume e fazer uma mensagem final. Então, a Lalalume, como a gente falou, a gente trabalha com brinquedo educativo, com brinquedo diferenciado. Nesse momento de pandemia é super importante a gente criar uma memória afetiva com a criança. Então, focar em 15 minutos que seja do dia, tirar ela do computador, tirar ela do videogame, que é um questionamento muito grande. E a Lalalume traz essas opções de brinquedos, de, enfim, jogos de 15 minutos, onde você passa um momento bem agradável com o seu filho, que você consegue ter uma troca muito grande com ele, até de conversar, de, enfim, que às vezes, né, os pais não têm esse tempo, tá todo mundo muito louco em casa, trabalhando. E então a Lalalu me proporciona, né, através desses brinquedos, um momento muito, muito legal de desenvolvimento da criança, de momento de qualidade, de trazer criar uma memória afetiva para a criança. Então é uma coisa que ela vai levar para a vida, desses momentos com os pais, com os avós, com os tios ali, né, brincando, se divertindo com um jogo legal, com um brinquedo legal e que vai trazer muitos benefícios para ela, né? Brinquedos que vão durar para a vida toda, brinquedos que vão desenvolver várias habilidades nas crianças e que vão ficar para os filhos e netos e, enfim, tudo mais. E uma mensagem que eu deixo assim para as mães empreendedoras, para as mulheres, primeiro, se você conhece uma mãe empreendedora, se você conhece uma mulher empreendedora, fortaleça, né, a loja, enfim, o negócio dela, ajude, comente, divulgue, porque não é fácil. Então, essa rede de apoio, eu espero que cada vez cresça mais entre nós, mulheres, e se fortaleça mais, porque, né, nós temos muita cumplicidade aí dos filhos, de ter muitas coisas em comum. Então, eu deixo essa mensagem de fortaleça, compartilhe, ajude, divulgue, mesmo que seja para um, para outro, assim, coisas pequenas que fazem total diferença né, para quem está empreendendo. E não desistam para quem está começando. É difícil, né? Tem enfim, todos os desafios do dia a dia, mas não desistam, não desistam porque é muito recompensador, assim, é muito gratificante. A família percebe isso, os filhos percebem isso e se apoiem, né? Se apoiem, perguntem, entrem em contato com outras mães, entrem em contato com pequenos, né, empreendedores que eu acredito que vai fortalecer e que as pessoas estão aí para ajudar também. Então, e nós aqui da Lalalume também estamos sempre abertas aí para o que precisarem e entrem em contato conosco. Ah, que legal. Obrigada, Catherine. Nossa, adorei conhecer você Ah, agora que bom! pessoalmente, Eu também! online.
Venha visitar E a com loja quando você conseguir. isso, eu vou, com certeza. E isso que eu ia falar, a loja daí pode ser na loja física, pelo site, pelo Instagram também, que vocês daí conseguem Isso. fazer as compras, todos os Isso, canais, né? aham. Tem o site lalalume.com.br, é o Instagram @lalalume.loja. Aqui na loja física, na Vila Maria Antônio, fica aqui no Batel, é uma galeria colaborativa. A gente está aqui das 13 às 19, todos os dias de segunda a sexta, e sábado das 9 às 14. Então, nas nossas redes aí, mandando uma mensagem, a gente já esclarece aí as dúvidas que porventura alguém tenha e estamos aí. E Ai, obrigada, Catherine, muito obrigada, obrigada, obrigada. obrigada. Imagina, muito obrigada mesmo pela tua disposição de abrir, né, essa história e com esse Imagina. carinho todo. Mesmo aí na loja trabalhando, a gente falou, É, né, tô tomara que aqui. não entre ninguém só nesse horário. Então, só Agora nesse pode horário. entrar, gente, vamos lá Agora comprar. podem vir isso, ó. Mas Deus sempre abençoa, né? Eu falei, vai dar tudo Dá certo. tudo Vamos que vai certo, dar tudo certo. vai dar. Adorei, obrigada. Beijo, Anne. Beijo lá, a Carmela lá, ó. Ah, Beijo para beijo. todas. Obrigada, Quem viu, não menina? conhece a Lala Obrigada. Lume, vão conhecer, que vale muito, muito, muito a pena mesmo. Um Isso. beijo. Beijão, viu? Obrigadão. Beijo. Tchau. Tchau.